veja, por exemplo, na matemática, ele vê a matemática de uma forma. Quando ele vai para a realidade aumentada, ele vai tornar palpável, né? Porque a realidade aumentada ela é a integração do tempo da informação digital com o ambiente ao qual o usuário está inserido. E aí ele traz. E aí a gente utiliza essas ferramentas, elas já são prontas, né? Elas têm na internet. A gente fez só uma curadoria. E como é que a gente utiliza? Por exemplo, na primeira estação, o que é que a gente faz? A gente utiliza a ferramenta do Google My Maps, e aí tem o espaço 4D, tem o It, são aplicativos que tem no Play Store, que você pode baixar aplicativos do Google, e esses é a realidade aumentada, né? São pessoas que fizeram e colocaram na internet. Só que para casar a atividade, o que é que a gente faz? A gente trabalha o My Maps, né? A pessoa vai lá, encontra o ponto e aí ele vai ver em realidade aumentada, é como seria a Terra, o globo. E aí ele vê no Quiver, no aplicativo do Quiver, que tem lá o mapa, e ele vira o planeta Terra, tem o espaço 4D e o IET. Tem também a questão do Google Expedições. E aí, o que, que a gente fez? A gente também utiliza o My Maps, a gente faz caça aos dinossauros, porque tem uma das trilhas do, do Google Expedições que ele tem os dinossauros. E agora, recentemente, foi semana passada, na pesquisa você pode fazer através do celular, a pesquisa você faz e o que, que acontece? Lá você pega e coloca dinossauros, tiranossauros, e aí vai ver em 3D, e depender do celular, nem todos. Alguns só conseguem ver em espaço 3D, mas você também consegue ver no seu espaço, que é justamente a realidade aumentada. É como se você tivesse no meio dos dinossauros. Veja que fantástico, você falar de história, desde daquele tempo, e aí o dinossauro está dentro da sala de aula, né? Tem também a caverna de Lascaux, que você faz um passeio por ela. Então, quer dizer, você não precisa ir até a França para você visitar, até porque ela foi fechada para a questão da preservação. Antes, o presidente foi lá, fez um tour e colocou ela em realidade virtual, porque tem a realidade aumentada e a realidade virtual. Você coloca o óculos e é como se você estivesse realmente fazendo um passeio na caverna de Lascaux. Para a questão pedagógica, a gente vê assim um dinamismo, ele vem nos ajudar e a contribuir para que os nossos conteúdos fiquem mais leves. Tem a questão também da tabela periódica, né, para trabalhar química. Então, assim, é fantástico, porque assim, o aluno ele vai ver os átomos, ele vai ver os elétrons, ele vai ver o. Então, assim, é fantástico, ele vai melhorar, ele vai gostar da tabela. Então, isso é fantástico, né? E também tem a questão das células para a biologia, né? Você vê as células assim, a célula animal, a célula vegetal, tanto tem no Quiver, como também tem outro aplicativo. E matemática tem as formas geométricas, e aí as formas geométricas a gente trabalha com o quê com as ferramentas digitais? A gente vai para o Autodraw e ele vai desenhar a forma geométrica. Quando ele desenha de qualquer jeito, ele vai desenhar um triângulo. Ele não precisa desenhar um triângulo perfeito. Ele demora alguns minutos, e aí o que que acontece? Ele vai para lá em cima, quando ele desenha aqui,
lá em cima aparece a forma perfeita. Ele só clica em cima de qual forma ele vai querer. Então, assim, ele vai ver no Quiver as formas geométricas, utiliza a ferramenta do AutoDraw e depois o que ele faz? Ele pode pegar e o que a gente pede? Para ele fazer, criar uma dica de como ele iria utilizar na sala de aula. Aí a gente utiliza outra ferramenta que é o Keep, que como os post-its. Ele pode colocar foto, coloca o post-it do lado e aí ele vai dar a dica dele de como era que ele iria utilizar por exemplo, ele pode dizer que o triângulo tem 3 lados, ele pode dar uma dica, qualquer dica, de matemática, de ciências, de química, de física, voltando para o Expedições. O Expedições, ele é fantástico, porque ele tem mais de 800 trilhas. Então, assim, ele tem para artes, ele tem para história, para filosofia, para biologia, para matemática. Você já imaginou você tirar uma foto do lado do quadro da Frida Kahlo? Né? Então, assim, é interessante, a realidade aumentada, ela veio para ajudar o professor, né, a facilitar a sala de aula. E o que mais? Ele pode também, a questão do, do My Maps e também do Google Apresentações. Aí no Google Apresentações, a gente já trabalha a questão que ele vai fazer tipo uma exposição. Ele vai pegar os melhores quadros que ele gostou lá da realidade aumentada, e aí ele vai tirar fotos dele e ele vai construir um álbum. Tem também o álbum de fotos, né, que a gente utiliza lá na sala. Ele faz as mãos em negativo e as mãos em positivo. Porque como a gente fez o passeio nas cavernas de Lascaux, então a gente faz para utilizar a ferramenta para saber que você pode fazer um álbum compartilhado, né? Você faz um álbum compartilhado e aí todos os alunos colocam lá seus desenhos e aí tudo que a gente faz é para dar insights nos professores e eles vão utilizar da melhor forma possível. E aí ele vai a questão da facilidade. Você já imaginou você trazer um museu para dentro da sala de aula? O aluno conhecer peças raríssimas do Museu do Louvre, de vários museus, e aí ele traz. Ele traz com qual é o que a gente chama de marcador, né? Os marcadores ou os QR Codes, mas a gente trabalha mais com marcador. É o Merge Cube. E aí, o Merge Cube, o que acontece? Ele é um único marcador para vários aplicativos. Aí tem o My Body, que é o meu corpo, e ele vai trabalhar todas as partes do corpo humano. Como é um boneco, aí ele trabalha a cabeça, trabalha o coração, a respiração, o pulmão. Então, assim, é fantástico para você dar uma aula bem interativa com o seu aluno e ele fica maravilhado. E aí, dentro do Merge Cube, temos também o sistema solar. E olha que legal, você vai, trabalha, e aí ele é escrito em inglês. Mas aí você pede para os alunos fazerem uma tradução, e aí você combina com o professor de inglês para averiguar se a tradução que o seu aluno fez está coerente. Então, assim, ele trabalha ciências, ele trabalha inglês, de uma forma interdisciplinar, que você pode fazer um projeto e fazer algo fantástico. A maior parte desses aplicativos, eles são em inglês, mas tem alguns que são em português, são raros, mas tem. Mas você encontra, é de fácil acesso, certo? Não tem como, assim, a gente tem dentro do Merge Cube tem alguns que são pagos, mas tem tantos que são free, que são gratuitos, que, assim, já deixa a gente bem contente. É a mesma coisa no Quiver. O Quiver é o contrário do Merge Cube. Ele é único,
aplicativo para diversos marcadores. Você baixa as páginas, elas são gratuitas para uso educacional, não é comercializado, você não comercializa por exemplo, se eu for vender a folha, não pode, a folha ela é gratuita, você baixa direto do site do Quiver, tem alguns aplicativos do Quiver, algumas folhas que elas são pagas, mas tem tanta coisa gratuita. Por exemplo, esse das formas geométricas que você trabalha, são todos gratuitos. Aí tem o Quiver Mask, né, que tem as máscaras. Então, assim, são vários aplicativos que tem, que você pode estar trabalhando dentro da sua sala de aula, melhorando o seu desempenho e contribuindo com a sua disciplina. Nesse curso que a gente oferta, a gente não é engessado, aquilo tem que ser aquilo. Por exemplo, tem alunos que são de disciplinas que não tem muito assim, para utilizar, por exemplo, que é mais células, é o sistema solar, a Terra, as formas geométricas. Aí nós agora temos professores de línguas. Aí temos professores de Libras, professores de francês, professores de inglês. E o que foi que eu falei? Não, você adequa a sua disciplina utilizando as ferramentas digitais, mais a realidade aumentada, mais voltado para a sua disciplina.